Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou Miguel Campos, coach de atleta. Hoje tenho o prazer de ter aqui Isabel Pinto Costa. Ela é autora, licenciada em Educação, já foi diretora de um jardim de infância, mãe e muito mais. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que faço um podcast, mas estou pronta para o desafio. Se calhar aqui falamos aqui um bocadinho, não é, como nos conhecemos, não é? Ok, sim, faz sentido. Tu costumas dizer que nada é por acaso, não é? Exato. E também nós conhecemos assim um bocadinho ao acaso. Sim. Foi em outubro? Novembro de 2025, foi num acaso, numas palestras de um amigo. Tínhamos que fazer networking na hora do jantar, nas nossas pausas e por acaso fomos para o mesmo sítio. Acabámos por jantar juntos com outra colega que também conheci lá e que ainda continuo a ter contacto com ela. E depois surgiu o tema do podcast. Ela até foi a colega que estava comigo, falou do livro que escrevi e juntou os dois. Exatamente, sim. Já marcámos algumas vezes e desmarcámos, mas nada acontece por acaso. Exatamente. E em off estávamos a ver que faz amanhã 12 anos que comecei este percurso aqui com o Apenas Hoje. E estavas a falar disso, não é? E como é que é, não é, em retrospectiva, não é? É engraçado vermos estas... há 12 anos atrás tu começaste algo, mas se calhar não começaste, não é, com esta intenção, não é? Porque sim, nós às vezes é giro o outcome, mas nós começamos porque temos uma necessidade, não é? De sim. Fazer. Na altura foi mesmo um desafio que eu me propus, de 21 dias a fazer alguma coisa para o meu sistema assimilar e interiorizar. Segundo diziam, e eu já sabia das experiências que tinha através do yoga, que ficaria automatizado, e ficou. Uma das coisas que eu me propus foi escrever todos os dias, escrever uma reflexão. Tinha que ser alguma coisa que eu não fizesse ou nunca tinha feito, embora que já há muitos anos, e tenho aqui uma situação interessante. Houve um ano, no meu 11º ano em filosofia, eu escrevi um texto, tínhamos que fazer um texto sobre um tema qualquer, na altura foi sobre Timor que eu escrevi, e o professor no fim, a fazer a avaliação do texto, deu-me uma nota excelente no trabalho e disse que era importante eu algum dia passar para o papel as reflexões que tinha feito sobre aquele tema. É curioso que eu nunca mais pensei nisso. Passaram-se muitos anos, fui para a área da educação e nunca pensei, mas aquela sementinha que se calhar aquilo que aquele professor me disse naquela altura, anos mais tarde fizeram sentido, tanto que eu quando escrevi o Apenas Hoje e o publiquei, convidei esse professor para ir à apresentação do livro, porque foi muito giro. Ainda tenho o texto em que ele me escreve: a Isabel deveria de passar para o papel as reflexões que faz, porque podem fazer a diferença para um mundo melhor, e aquilo foi uma mensagem assim muito poderosa que ficou. Sabes que isso é muito curioso. Eu ainda recentemente, e às vezes mesmo em sessões e mesmo quando partilho a minha história, eu também tive um professor, antigamente havia a disciplina havia religião e desenvolvimento pessoal, e eu, como não fui na altura para religião, fui para desenvolvimento pessoal. E foi daquelas disciplinas que o professor, és muito bom e coisa, mas pedes uma nota muito abaixo do que realmente coisa. E daqui nasce todo o meu interesse pelo desenvolvimento pessoal, e foi porque houve ali alguém, um professor, e contigo foi a mesma coisa, e nós às vezes temos estes talentos escondidos e passa-nos aqui ao lado porque não... Sim. Ou não alimentamos, ou depois não estamos atentos, não é? Ou porque ainda não estamos com aquela maturidade para perceber que efetivamente há um dom
e às vezes nós queremos esconder um bocadinho ou omitir, porque também a nossa sociedade diz que nós não podemos ter muito orgulho das nossas qualidades, mas não, eu aprendi com o percurso de vida que tenho tido, que nós temos que ter orgulho pelas nossas conquistas, pelos nossos dons, que toda a gente tem algum. Às vezes nós é que os escondemos, mas efetivamente já me tinham dito, quando alguém me pedia, Isabel, escreve aí uma dedicatória, e eu por imposição não consigo escrever nada, mas se por inspiração a coisa flui, e eu não posso racionalizar muito, não gosto de estar a pensar o que é que eu vou escrever, não são textos com intenção, mas são com um propósito diferente de uma escrita fluida e intuitiva. Então só precisas ter, andas com papel e caneta? Não, é mesmo telemóvel, escrevo diretamente no telemóvel, tanto que apenas hoje foi todo escrito diretamente no Facebook. Okay. Eu, na altura não havia o Instagram, e era o Facebook, e todos os dias eu publicava lá diretamente. Eu nem via erros, se tinha erros de pontuação, de ortográficos, eu escrevia e publicava automaticamente. Depois as pessoas diziam-me assim, Isabel, escreveste sobre isto ou sobre aquilo, e eu apagava completamente, porque eu já não me lembrava o que é que tinha escrito de manhã ou no dia anterior, porque lá está, é uma escrita que flui, é uma mensagem que eu sinto, que devo partilhar, e a coisa acontece. Tu estavas a dizer isto e eu vou partilhar o que tu estavas-me a dizer ao ficar. Tu vês e revês, e eu durante muito tempo do podcast, e mesmo agora, depende do meu tempo. Às vezes nem vejo, tipo, eu tento quando estou aqui estar presente, mentalmente presente, e antigamente, por vergonha, eu nem sequer gostava de ouvir a minha voz. E isto, agora já consigo e vou correr, e também sinto isso que estás a dizer, faço, agora já tenho outra consciência que, ok, posso dar um retoque aqui, mas a essência está ali, claro. Não penso mil e uma coisas, e é uma coisa, pronto, é um estado de presença, porque isto obriga-nos a estarmos aqui presentes, sem dúvida. Com tantos estímulos, não é? Porque cada vez mais nós estamos assim a atravessar uma fase em que é tudo muito editado, tu vais te encontrar com alguém, não sabes muito bem se a pessoa é mesmo aquela foto que te mostrou, se é mesmo aquela verdade que aquela pessoa está a contar sobre ela, porque é tudo muito floreado, e acho que a grande beleza do ser humano está mesmo na essência, e a essência não dá para editar. Ou és ou não és, e é a nossa verdade, a nossa essência, está tudo no aqui e no agora, porque se tu tiveres daqui por uns minutos, tu vais editar todo o texto que nós tivemos, a nossa conversa vai perder o essencial, que é a essência da conversa. Sim. E pronto, e a naturalidade e a espontaneidade, eu acho que é aí que as coisas são mágicas e que são bonitas. E tu aqui o título, Apenas Hoje, faz-me quase lembrar, não é? Aqui a presença, aqui nós relembramos, não é? A importância, não é? De estarmos presentes, sim. Não é? Sim, porque eu naturalmente era muito ansiosa. E o que é que vai acontecer amanhã? E amanhã vou ter isto, e amanhã vou conseguir aquele objetivo. Eu vivia muito no amanhã. Exato, e depois é assim... Ou, por exemplo, se me dissessem, vais escrever um livro, eu amanhã começo, eu amanhã, era tudo para amanhã. E o apenas hoje era, eu hoje vou escrever, apenas hoje, amanhã não sei. Eu não tinha um compromisso de, eu tenho que escrever todos os dias, durante um ano. As coisas aconteceram naturalmente, e se eu tivesse posto ali um objetivo, uma meta, tenho a certeza que eu não tinha conseguido. E assim, apenas hoje eu vou conseguir. E isso também vai buscar um bocadinho a minha filosofia de estar na vida. Eu agora estou assim, amanhã eu não sei como é que vou estar, portanto não dou as coisas como garantidas, nada é garantido, portanto gosto de apenas hoje eu estou assim, esta emoção está a acontecer agora, eu neste momento estou assim, é o estar presente, e acho que faz muito mais sentido. E é engraçado, não é, o que tu estás a dizer, é aqui a questão, não é, de tu tirares os 5 minutos, pronto, sim. Eu hoje vou
colocar 5 minutos e o que eu sinto, ou uma reflexão, ou algo que me aconteceu, algo que observei, ou uma narrativa que tenho dentro de mim e depois falo. Bem, a consciência dos 5 minutos eu só tive assim passados uns tempos, meus filhos eram pequeninos e na altura muitas das vezes eu estava a escrever e a escrita tem que ser, para mim, a minha forma de escrita é fluida. O pensamento vem, eu tenho que automaticamente escrever e os meus filhos às vezes interrompiam e eu era assim, só 5 minutos e então eles a determinada altura brincavam comigo, é os 5 minutos mãe, e eu, é os meus 5 minutos e eles foram a contar. Eles eram um bocadinho como que a brincadeira de quando eu levantava a mão e estava com o telemóvel a escrever, eu levantava a mão, eles percebiam, ok, é os 5 minutos da mãe, mas isto era em tom de brincadeira porque eu nunca, lá está, o Apenas Hoje surgiu de uma forma muito descontraída, muito natural e muito genuína, não no sentido de compromisso, eu todos os dias tenho que escrever. Naturalmente isto aconteceu e eu, para mim, porem-me uma carga de tens que fazer isto é um peso muito grande. Agora, eu deixar-me levar, as coisas acabam por acontecer e foi assim que aconteceu o livro. Os 5 minutos podiam surgir no início da manhã, eu mal acordava e escrevia logo, podiam surgir 5 minutos antes de adormecer, porque durante o dia aconteceram imensas coisas e eu não tive tempo de refletir, não surgiu nada e 5 minutos antes surgia ali algum insight e eu, ok, é isto que eu vou escrever. Ou então muitas das vezes eram através de conversas, eu gosto muito de conversar, gosto muito de estar com pessoas e às vezes estávamos a ter uma conversa qualquer e dava-me ali um insight e a pessoa saía da minha beira e eu ia escrever, e ao outro dia a pessoa passava por mim e era assim, foi sobre a nossa conversa que a Isabel escreveu e eu, ok, foi um bocadinho inspiração, porque todas as pessoas e indo buscar aquilo que nada acontece por acaso, eu também acho que todas as pessoas que vêm ao nosso dia trazem-nos uma mensagem. Muitas das vezes é só um sorriso, é só uma pessoa que se cruzou connosco na rua e nos sorriu, mas aquela pessoa viu-nos, porque eu acho que todo ser humano quer ser visto e quer se sentir pertence a alguém ou a uma comunidade, e então é muito interessante que nós podemos fazer efetivamente a diferença no dia das outras pessoas, na forma como estamos, como cumprimentamos, como interagimos com os outros. E tu, a escreveres o livro, ainda te conheceste melhor? Sem dúvida. É porque não é escrever um livro, tu vais-te conhecendo e se calhar coisas que nós, eu não quero dizer que pões para debaixo do tapete, não é? Mas que estão ali mais no subconsciente, memórias em caixinhas, sim, não é? Sim. Vamos tirando e as outras pessoas também vão conhecendo uma parte de ti que se calhar não conheciam tão bem. É aqui uma, ainda por cima era no Facebook, não é? É aqui uma... as pessoas no fundo viram, se calhar não pensaram, tu disseste, houve uma pessoa que já tinha pensado que podia dar um livro, mas as pessoas foram vindo a esta construção e a esta partilha contínua. Sim, e uma evolução, não é? Porque o livro retrata exatamente uma evolução, um crescimento. Eu, neste momento, quando abro o livro, à sorte, vejo a evolução que há, quer na escrita, quer na maturidade com que eu exponho aquilo que estou a sentir, as emoções, e é giro tocar nesse assunto porque eu tinha uma pessoa que todos os dias lia e acompanhava, acho que deve ser o meu fã número 1, o meu pai, e ele muitas vezes perguntava, tu acreditas mesmo naquilo que estás a escrever? E eu sempre respondi, eu neste momento se calhar ainda não sou esta pessoa, mas é esta pessoa que eu quero ser. É a tua visão. Era a minha visão de eu quero ser esta pessoa. Se calhar até já era, mas muitas das vezes por falta de autoestima, de autoconfiança, de acreditar em mim, eu escrevia acredita mais em ti, porque aquilo eram tudo mensagens para mim, porque as pessoas acham que eu estou a escrever para alguém e eu não estou a escrever para ninguém, eu estou a escrever para mim e partilho é com os outros e acaba por ser uma inspiração, porque as pessoas revêem-se numa escrita super simples, não é nada elaborada, não são pensamentos filosóficos, embora eu goste muito de filosofia, mas não são pensamentos, grandes pensamentos, mas são pensamentos de uma pessoa comum
que têm as mesmas dificuldades que as outras pessoas, têm os mesmos desafios, têm as mesmas pedras no caminho, só que às vezes, ok, está ali aquela pedra, mas eu quero tropeçar outra vez naquela pedra, ou eu vou contornar a pedra ou vou pegar na pedra e ok, tu fazes parte do meu caminho, eu vou-te guardar, mas vou avançar. E vais usar aquela pedra quase como para impulsionar a tua próxima... Sem dúvida, sem dúvida. Muitas das vezes foram as pedras que me apareceram que me deram o impulso para eu me tornar a pessoa que sou hoje. Eu costumo dizer, eu passei por situações na minha vida bastante desafiantes, muito desafiantes mesmo, e se eu voltasse atrás, muito eventualmente eu escolheria passar por elas outra vez, porque foram elas que deram-me sempre o impulso para eu me tornar na pessoa que sou. É, e tu estás a falar nisso, eu também estou aqui num processo meu, tipo, de escrever, tipo, começou como um livro mais de alta performance e mental e aqui de desporto, e depois eu tive que ir buscar, no fundo, a minha história, e eu penso sempre, se eu não tivesse passado por o que passei, pelas dores que passei, se calhar não era a pessoa que sou agora, nem tinha os interesses que tinha agora, nem tinha a maturidade que tenho agora. Claro. E acho que é... Só que isto precisamos aqui de tempo e de espaço para assimilar isso, porque na altura nós não achamos tanta piada. Por mais que eu tenha tido pessoas que sempre acreditaram em mim, sempre. Eu tive ali um suporte familiar que foi fundamental para eu ultrapassar muitos dos meus desafios. A minha irmã é a minha confidente, continua a ser, e ela sempre acreditou e sempre me disse: Isabel, tu vais conseguir, mas quando nós estamos ali naquele fundo do poço, nós não conseguimos acreditar em nada nem em ninguém, porque não estamos a acreditar em nós. E só no momento em que nós, ok, olhamos para dentro e dizemos assim, eu até vou conseguir, lá está, por hoje, apenas hoje, eu dou um passinho, e se calhar muitos dias nós damos um passinho para trás, mas nós tivemos sempre aquela crença que eu vou conseguir dar o salto maior. Há um dia que nós naturalmente damos o salto, muitas das vezes nem nos apercebemos e já estamos a voar. Às vezes, mas eu gostava de ser... Não, nós temos o nosso tempo, lá está, para assimilar, para ganharmos a nossa maturidade, e depois as coisas naturalmente, eu acho mesmo que a vida nos vai trazendo sempre as coisas que nós precisamos, na medida que precisamos, e as coisas fluem de uma forma fantástica. E tu, se te sentasses agora aqui, tocávamos aqui o Miguel, pela Isabel de há 12 anos... Como é que seria? Se calhar não trocávamos, porque assim, eu há 12 anos, se me dissesse há 12 anos, vais escrever um livro, eu dizia, Miguel, é impossível, é completamente impossível, eu vou escrever umas reflexões, ninguém vai gostar. Exatamente. Porque eu estava nessa fase, ninguém vai gostar, isto não vai fazer sentido nenhum, faz sentido para mim, porque pronto, é um compromisso que eu estou a assumir comigo, mas ninguém sabe. Ninguém vê, não é? Ninguém vê. E, portanto, o livro, nem pensar. Fazer tertúlias sobre o livro, nem pensar. Portanto, porque eu pensava sempre que eu sou inferior a qualquer outra pessoa. Um podcast, há pessoas tão inspiradoras a fazer podcasts tão bons, quem sou eu para... Não, eu sou uma pessoa, eu sou a Isabel, que posso impactar, se eu impactar só uma pessoa, o Miguel, se eu te impactar com a conversa que estamos a ter neste momento só a ti, já fez sentido. Portanto, agora se vai impactar muitas pessoas, se não vai, porque nós às vezes pensamos muito alto e isso é que nos afasta do nosso objetivo, porque nós já estamos a querer ver o objetivo e muitas das vezes é melhor nós vermos um passinho de cada vez até chegarmos ao objetivo e naturalmente, já chegamos aqui, já cheguei aqui. E no fundo foi assim, não é? Foi assim que o livro nasceu. Nasceu e é assim que, por exemplo, nós construímos a nossa vida dia a dia. Sem dúvida. Só que quando vamos para o que tu estavas a dizer, ou pensamos que antigamente é que foi bom, ou estamos ansiosos pelo futuro, não é? Aí é que roubamos a presença. Sim. E eu acho que é quase esvaziar a nossa energia, porque estamos aqui a pegar no piloto automático. Exatamente, sim. Eu há uma frase que vi há poucos dias que me inspirou imenso e neste momento é mesmo a minha forma de estar quando eu me dou
conta de que já estou a pensar muito, ai, como é que vão ser as férias? Ai, como é que vai ser para o ano? Será que eu vou estar a fazer a mesma coisa profissionalmente? Será que não vou? Quando me dou nestes loopings de pensamentos muito acelerados, digo, relaxa, Isabel. E é assim, não interessa nós sabermos o caminho, mostrarmos, sabermos o caminho todo. Se agora dissesse assim, Isabel, para o ano tu vais estar a fazer isto e aquilo, se calhar não, perde a magia toda, porque o próximo passo é o mais importante. É, ok, fiz agora o podcast, o que é que vem a seguir? Sinto uma realização pessoal por estar a partilhar algo que me apaixona, ainda me apaixona, já passaram 12 anos, e é um livro que ainda, de vez em quando eu ando com ele, e é giro porque ele passou a ser o livro da Isabel e o livro de todas as pessoas que se cruzam com a Isabel, porque escrevem uma dedicatória na página que abrem, e de vez em quando faço a experiência de conheço muitas pessoas, dou o livro para a mão, a pessoa abre e diz, fica emocionada com as lágrimas nos olhos, era tudo o que eu precisava de ouvir. E é mágico mesmo saber que nós estamos a tocar naquela pessoa, mais do que naquela pessoa, naquela alma, e que estamos a dar uma mensagem de esperança, mais que não seja, há uma esperança para aquela pessoa. E o livro passou a ser um bocadinho isso, passou a ser a voz da Isabel e a voz de muitas outras pessoas, que através do livro o feedback era muito giro, porque eu sempre que pensava, já escrevi 100 e tal, vou desistir. Havia alguém que vinha por mensagem privada e dizia, Isabel, a mensagem 2 impactou imenso. Eu tive pessoas que mudaram a área profissional a lerem reflexões do livro. Tive pessoas que saíram de relacionamentos tóxicos e abusivos por lerem determinadas reflexões, pelo menos era o feedback que me chegava. Tive pessoas que estavam no limite de situações bastante dramáticas, de passar por períodos muito difíceis na vida, e me mandavam mensagens, este livro salvou-me a vida, e eu aí fico sempre, meu Deus, tem assim tanto impacto, uma mensagem que é tão simples, qualquer pessoa podia escrever. As pessoas acham que eu demoro horas a escrever, não, eu demoro 5 minutos, é os tais 5 minutos a escrever. E como é que isso consegue, uma mensagem tão simples consegue ter este impacto tão real na vida das pessoas? E muitas delas pessoas que não me conhecem, que só me seguem no Facebook, na altura seguiam no Facebook, e mandavam-me assim mensagens muito poderosas, muito giras. Mas eu acho que mesmo o título em si, não é? E a mensagem, de, por exemplo, apenas hoje, a meu ver, que estou assim afastado, é de esperança, não é? Sim. É de, ok, apenas hoje. Amanhã, porque às vezes há aqueles dias, não é, maus, que, epá, eu só quero que o dia acabe. Opá, eu só Sim. quero aguentar até ao final do dia e amanhã. E nós temos esta sabedoria de, em vez de pôr tudo em causa e... Sim. Ok, se calhar se eu preciso de me deitar, se eu parar ou entender que hoje as coisas não estão a sair e não vale a pena estar aqui a Sim. lutar contra tudo e contra todos. É mesmo assim, sim, acredito mesmo nisso, porque às vezes nós fazemos assim um drama, principalmente quando estamos a passar por um processo de dor, seja por que motivo for. Achamos que aquilo vai ser infinito, que vamos ficar com aquela dor para toda a vida, e não, eu já passei por vários cenários de dor emocional, porque eu tinha muitas crenças, eu acreditava muito que eu era dependente de pessoas e que precisava muito de pessoas, e então vinham pessoas tóxicas para a minha vida e eu acreditava que aquilo é que era, e eu precisava daquilo, e não, a determinada altura nós percebemos que aquela dor é passageira, e aquela perda se calhar fez-nos, lá está, dar outra vez o salto, e as pessoas vêm e vão da nossa vida. Ainda ontem tinha uma conversa com uma miúda que leu uma mensagem do livro e se desenvolveu-se ali uma conversa interessante, porque ela achava que nós estamos a perder tempo quando estamos num relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, quando estamos muitos anos com uma pessoa e de repente o relacionamento acaba.
é uma perda de tempo. Eu neste momento consigo ver isso de uma forma completamente diferente. Não é perda de tempo, foi um investimento de tempo que disponibilizamos e partilhamos com outra pessoa e por algum motivo aquela pessoa saiu da nossa vida. E porque todas as pessoas vão sair da nossa vida naturalmente, nós é que vamos permanecer para todo sempre, portanto que seja uma excelente relação connosco próprios, sim, porque essa sim fica para toda a vida, e esse sim é o Miguel que te vai acompanhar nos momentos de sucesso, porque ninguém vai estar lá, ou vão estar as pessoas a aplaudir-te, mas só tu é que sabes o esforço que tiveste para fazer aquela maratona, para fazer aquela situação, para escreveres o teu livro, só tu é que vais saber as dores que passaste até teres o sucesso. Ou então nos momentos de perda, as pessoas estão ali com compaixão, sentem ali uma proximidade, mas depois cada um vai para a sua casa e tu é que ficas com a tua dor, tu é que tens que lamber as tuas feridas, abraçar, acolher e ultrapassar. Usar as tuas feridas para dar sempre o salto, novamente, porque tudo é passageiro. E tu tocaste neste ponto que eu digo muitas vezes, eu posso ser o meu pior inimigo ou posso ser o meu melhor amigo, não é? E a qualidade de vida que eu tenho tem a ver com esse diálogo e a primeira coisa, eu posso me botar completamente abaixo ou olhar para aquilo, não, eu vou dar o meu melhor e vou insistir, mas é preciso, não é? A nossa tendência é muito mais para o negativo do que para o positivo. É a voz que tu quiseres dar mais atenção. Eu tive uma professora de yoga que ela dizia que realmente nós tínhamos duas vozes e depois acabei por ver muitas reflexões sobre isso. Nós temos aqui sempre duas vozinhas. Uma que diz: Isabel, vai ao podcast, vai ser super giro, as pessoas vão gostar, tu vais desfrutar, mais do que as pessoas gostarem, que eu estou numa fase de agradar-me a mim e não tentar ver se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, pronto. Mas vai, desfruta, vai ser uma conversa agradável. E depois tinha outra vozinha que diz: Isabel, o que é que tu vais fazer? Vai ser perda de tempo, vais fazer a outra pessoa perder tempo, tu não tens nada de interessante para partilhar, não tens nada para acrescentar. E é a voz que tu queres dar atenção. Eu agora prefiro sempre dar atenção à voz que me impulsiona para fazer alguma coisa diferente, porque eu gosto de desafios, gosto de coisas diferentes, do que a voz que me está a puxar para trás a dizer: tu não és capaz, tu não vais conseguir. Porque todos nós, mesmo aquelas pessoas que aparentemente te parecem ser as pessoas mais empoderadas do mundo, as pessoas mais autoconfiantes do mundo, muitas das vezes tu depois conheces nos bastidores essas pessoas e dizes: oh, não tem nada a ver com aquela pessoa que estava ali no palco a inspirar centenas de pessoas, porque todos nós temos estas, lá está, duas vozinhas, e depois é sair para fora e dizer: quem é que vai mandar hoje? Sim. Porque às vezes também sabe bem acomodar-se, pronto, hoje vou dar voz a esta que está com preguiça e que quer ficar a descansar e que não quer fazer nada, não quer ouvir ninguém, também, mas permanecer ali é que não. Isso é uma perda de tempo. Às vezes ir lá 5 minutinhos e depois voltar para a voz que te impulsiona. E pegando aqui um bocadinho na parte da educação, que eu acho que é uma parte fascinante, porque a educação, não é? Nós estamos a moldar o futuro, não é? Sim. E o impacto que temos naquelas almas, naquelas crianças, nós estamos... E depois as palavras, as atitudes, não é? Foi isso que te apaixonou e também, imagino, não é? A pureza, a presença que as crianças obrigam-te a ter, não é? Se tu queres estar aqui no agora, não é? Os teus filhos dizem 5, 4, acabou o tempo. Sim. Eu fui para a educação de infância porque a minha irmã já estava a tirar o curso de educadora de infância e porque eu queria ser professora de ensino básico. E então a minha irmã: podias vir para a educadora de infância, que é tão giro. Eu, ok, pronto, fui experimentar e realmente o mundo das crianças é assim um mundo mais puro e mais genuíno que tu possas experienciar, é maravilhoso. E então tirei o curso de educadora, comecei a exercer. Logo o meu primeiro grupo, eu tive uma menina que ainda hoje passa por mim e continua a querer ser como a Isabel quando for grande,
porque ela tinha 3 anos na altura e ela dizia, quando for grande quero ser como a Isabel. E é curioso que ela foi para a mesma faculdade que eu estudar e passa por mim e ainda parece que é aquela menina pequenina, os olhos dela brilham, abraçámos-nos naturalmente e foi uma ligação que ficou para toda a vida e isto já se passaram 25 anos. Portanto, alguma sementinha ficou e alguma coisa significativa ficou. O ensino está cada vez mais desafiante, é muito desafiante mesmo. Neste momento, os pais esquecem-se de criar limites e é os limites que nos vão dar segurança. As crianças precisam de balizas ali muito bem definidas, estruturadas. Claro que não é uma educação de ditadura, de imposição. Claro que a criança tem uma voz ativa e devemos dar atenção a essa voz, mas o adulto é que sabe o que é melhor. Se eu não puser balizas, deixar o meu filho ir na rua sem a mão dada, ele não vai ter noção do perigo, não vai perceber que não pode, porque pode vir alguém e pode fazer algum mal, pode vir um carro de repente. Pode vir uma moto, uma tragédia. Portanto, as crianças precisam de regras, as regras é que dão estabilidade e as pessoas... A geração de pais que nós estamos a ter neste momento esquece um bocadinho destas regras, porque tudo é negociável. Sim. A criança, os pais querem ser os melhores amigos dos filhos e isso... E são posições assim um bocado, eu não sei se é antagónicas, não é? Tipo, sim. Porque depois, eu acho que houve este movimento de, deixa eu ver se eu me lembro, não é? Mais positivo, de linguagem positiva. Eu recentemente ouvi, não é? Sim. Que não dizer não vamos frustrar a criança, não é? Que depois cria-se ali um oposto que tudo é possível. E justificar muito à criança. Há momentos que é não porque não. Não te vou deixar ir para a rua sozinho porque não. Não preciso estar a explicar não, porque pode vir algum carro, porque isso nós estamos é uma educação muito permissiva. Eu ouvi muitos nãos. Felizmente eu tive uma educação extremamente conservadora no sentido da palavra e agora olho para trás e digo assim, ainda bem que eu a tive, porque também sou a pessoa que sou hoje e tenho os meus limites e não tive necessidade de muitas das vezes na adolescência principalmente entrar por determinados caminhos, porque tive ali uma estrutura familiar e uma educação muito firme. Claro que eu como mãe os tempos evoluem, já faço coisas muito diferentes enquanto mãe, não quero ser a melhor amiga dos meus filhos de todo, sei que os meus filhos, principalmente na idade que estão, que são jovens adultos, não vão dizer à mãe tudo aquilo que se passa na vida deles, também não pretendo isso, não quero ocupar o lugar de amiga dos meus filhos, mas quero ser uma mãe que está ali para apoiar e acho que os pais, hoje em dia, os filhos é que são um bocadinho pequenos ditadores. Eles é que sabem onde é que nós vamos jantar, eles é que sabem o que é que nós vamos jantar, a que horas é que vamos jantar. Não, isso é o adulto que decide. E lá está, estamos a perder aqui muito as bases, a estrutura e as crianças começam a andar por terras muito movediças, não há uma estrutura, não há uma estabilidade e é preciso esta firmeza deles perceberem que há nãos que eles vão ter que dizer na vida, porque depois vai ser o não às drogas, o não aos abusos, o não a muitas coisas que os podem prejudicar. Se eles não tiverem o não em pequeninos, ok, é tudo sim, é tudo facilitado, portanto não... Depois vai ser muito mais difícil entrarem no mundo real, porque nós temos um mundo real que não nos protege, muitas das vezes não nos protege. Sim, e estás a tocar neste assunto, não é? Porque nós até uma certa idade, com os filhos, é uma bolha. Sem dúvida. E depois vai para o mundo real e é um choque. E depois também tens com esta geração, que é os picos, não é, de ansiedade. Sim. Porque depois, como não lidaram tanto com tanta frustração, qualquer coisinha é um pico, não é? Sim. Sim. Porque as crianças têm mesmo que passar por períodos de frustração, lá está, eles não têm que ter tudo,
têm que respeitar os tempos, têm que respeitar o outro, porque senão eles vivem muito no egocentrismo deles, que faz parte das idades e faz parte do crescimento deles, e devem passar por estas experiências de egocentrismo em pequeninos, mas não um egocentrismo de só eu é que existo, só a minha verdade e a minha vontade é que é respeitada. E depois, lá está, quando têm que lidar com os amigos, com situações de frustração, não vai passar à entrevista de emprego, eles entram em crises de ansiedade, e a ansiedade está a disparar muito mais, acredito muito também pelas facilidades que se tem dado aqui na parte da educação. Daí eu ter feito uma pausa que acho que vai ser permanente na área da educação. Continuo a ser apaixonada pela educação, a ter muito respeito, mas já não me revejo a ser novamente educadora. Acho que foi um capítulo que passou, que sou muito grata, aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas, tenho felizmente contacto ainda com muitas crianças e muitas famílias que vão ficar para sempre na minha vida. Mas o ensino para mim é mesmo um capítulo que passou. E tu viste aqui o impacto aqui da tecnologia aqui na atenção das crianças, não é? E de brincarem umas com as outras, não é? Porque eu acho que tu, não é, como conseguiste ver se calhar o antes. Sim, o antes e a atualidade, e assusta-me porque eu neste momento estou numa área completamente diferente, estou ligada à restauração, não tem nada a ver. Das primeiras coisas que eu vejo os pais quando chegam a um restaurante a fazerem, quer seja a nível profissional ou quando vou jantar a algum lado, as pessoas ainda não puseram um cinto de segurança na cadeira, já estão a pôr o tablet ou o telemóvel à frente da criança, que aquilo é para a criança ficar ali focada e não interagir. Eu com os meus filhos, eles acabaram por crescer sozinhos comigo. Eu sempre que ia a algum sítio, eu não os estimulava com um telemóvel, não, surgiam conversas, surgiam birras, que fazem parte. A criança tem que se expressar, a criança tem que falar, tem que participar naquele momento do jantar de família, para isso não vai a criança. Agora, para nós estarmos a colocar ali uma tela à frente só para a criança estar em silêncio, eu acho que estamos a castrar ali um momento mágico para a família de interação, e a criança não está a sentir-se pertence àquele lugar porque está distraída com uma tela que está a dar ali estímulos, atrás de estímulos, e é uma infância completamente tóxica. Os brinquedos melhores que tu podes dar a uma criança são molas, por exemplo, de estender a roupa, porque desenvolvem a motricidade fina, porque consegues fazer atividades de matemática com as molas, fazer conjuntos de cores, contar as molas, interagir nas atividades domésticas. Isso sim é a melhor infância que tu podes dar a uma criança, molas da roupa. Porque eu penso, por exemplo, ainda no outro dia eu acho que era um vídeo que a polícia um vídeo qualquer que a polícia agora estava a falar porque cada vez há mais burlas e o impacto do telemóvel, e acho que partilharam um tempo de tela, e acho que, pronto, eu não me percebi muito bem, mas acho que havia crianças que passavam 8, 10, 12, até 22 horas de tempo de tela. Pois, isso é assustador. E eu penso, no fundo, nós estamos, esta parte da educação e de valores, não é, que devia ser, não é, professores e até os avós, e nós estamos aqui com as telas, no fundo, são estranhos que entram. Sim. E estão ali horas e horas, e aquele tempo, todos os dias, estão a ser educados por estranhos, não é? Por às vezes com interesses que, quando eu vejo, não é, agora, atualmente até as apostas, os casinos, tipo em populações mais jovens, estamos a criar hábitos de adição para o futuro, a explorar aqui os jovens. Sim. E depois é assim, as crianças como estão a ser tão estimuladas, porque aquilo é tudo feito de uma forma para criar mesmo dependência. São gênios, basicamente, é o melhor dos melhores, não é? Era como se nós agora pegássemos
todas as grandes mentes de Portugal e do mundo e criássemos uma aplicação e ganhássemos dinheiro quanto mais tempo passasse ali, não é? Exato, E a vender os sim, nossos sim. produtos. E estão a perder o essencial, que é socializar, que é o contacto de pele com os pais, é o contacto, é brincar, sentar no chão da sala e desarrumar a casa e depois no fim, em família, voltar a arrumar. Não, para termos tudo muito estruturado, tudo uma vida perfeita, porque tem que ser uma vida perfeita, estamos ali a condicionar a um bloquinho com estímulos correntes, e as crianças estão a ser educadas pelos telemóveis, e a melhor forma de tu educares uma criança é brincares com ela. É o teu tempo, é o tempo que tu estás a dar à criança. Isso é a melhor forma de impactar a vida da criança, através do teu exemplo, porque depois também não adianta nada nós proibirmos a criança de estar nos telemóveis quando o pai está constantemente no telemóvel. E estás a dar o teu exemplo. Portanto, quando nós estamos a passar esse exemplo para os nossos filhos, eles estão a assimilar que aquilo é que é o correto. E não. Acho que devia de haver uma lei a partir do momento que se entra em casa, é tipo o telemóvel, o telefone fixo que tocava no hall da entrada. Sim. E nós íamos a correr a ver se íamos a tempo de atender a chamada. Sim. Porque senão depois não conseguíamos retribuir a chamada, aqueles telefones do meu tempo. Sim. Os mais antigos que tu tinhas que ter a mesma coordenação motor. Eu lembro a dificuldade que era, não é? Tu meio que atinasses a fazer as chamadas porque tinha que ser o Chico, claro. Senão ia ter algum sítio qualquer. Mas devíamos voltar aí, porque aí, lá está, eu sou daquela infância em que eu brinquei muito na rua. Sim, e não havia perigo. Claro que agora nós não podemos... não devemos deixar os nossos filhos irem sozinhos para a rua. Eu ia para a rua sozinha, os meus pais não estavam lá comigo, e aquilo era seguro, era um ambiente seguro. Mas há os parques em que os pais podem ir para os parques com as crianças. Lá está, fazer um convite aqui aos pais, estarem no parque com as crianças efetivamente, não estarem preocupados em tirar 300.000 fotografias para depois editar meia dúzia delas para publicar no Facebook, em que estavam muito felizes, aquela família está super mega feliz, e depois tu vais a ver, ok, foram só 5 minutos de parque, sendo que 3 dos minutos foram a tirar fotos para ver qual é que ficava melhor. Estamos a perder muito isso para mostrar muito para fora que somos bons pais, que somos bons educadores, que somos boas pessoas, que temos vidas perfeitas, e estamos-nos a esquecer que efetivamente podemos ter vidas perfeitas, mas quando olhamos para dentro e quando olhamos para a nossa casa e quando interagimos dentro de casa. E o que é que tu, por exemplo, tendo em conta a experiência que tu tens aqui de vida e qual é que achas que eram aqueles conceitos fundamentais que tu passavas, que tu vês agora e que tu gostavas, não é? Enquanto criança, e que gostavas que as crianças aprendessem? Eu quando penso, por exemplo, mesmo na questão da ansiedade, não é? Se passassem, por exemplo, aqui os conceitos como respirar, de inteligência emocional, de desenvolvimento, de gestão financeira, não é? E por aí fora, há muitos mais. Quais é que tu achavas que era fundamental? Fundamental é falarmos das emoções e fazermos a legenda daquilo que estamos a sentir. Eu dou-te um exemplo. Quando tinha o infantário, um dos projetos que nós fazíamos todos os anos era efetivamente ligado às emoções. Porque é muito importante nós rotularmos, porque a criança ainda não tem um vocabulário essencial para perceber que estou triste, estou aborrecido, e não há problema nenhum, estás triste neste momento. O que é que eu posso fazer? Primeiro não é rotular, é identificar o que é que eu estou a sentir. Ok, neste momento estou aborrecida, e validar aquela emoção. Não é, deixa de estar aborrecida, anda cá que eu vou dar um beijinho para tu não estás triste. Não, estamos a camuflar aquela emoção, e as emoções existem várias emoções para serem todas elas vividas. Primeiro identificar, verbalizar para a criança o que é que estás a sentir e identificar a emoção. E depois começar a ter uma conversa com a criança. O que é que te levou a ficar triste? Como é que achas que podes deixar de estar triste? Gostavas de deixar de estar triste neste momento? Pronto, começar a levar para um caminho em que a criança, começa-se a desprender um bocadinho mais daquela emoção e vai para uma coisa mais, achamos nós, mais positiva, mas a tristeza vai fazer parte dos dias.
o estar aborrecido, os momentos de tédio são maravilhosos para o desenvolvimento quer da criança, quer do adulto. Termos momentos de tédio, porque toda a gente diz, eu tenho que estar sempre com a mente ocupada, isso é que nos torna ansiosos. Porque momentos de não fazer nada sabem tão bem e são tão importantes como os momentos em que nós estamos a ser muito produtivos. Porque senão, quando tu te permites, hoje estou cansado, eu hoje, por exemplo, é o meu dia de folga, eu tenho que tirar aqui um bocadinho do meu dia para não fazer absolutamente nada, porque é aí que eu vou recarregar as minhas energias para os próximos dias que vou trabalhar, estar na minha plenitude, estar bem disposta, interagir com as pessoas, porque se nós não tivermos momentos de pausa, e as crianças não estão habituadas a ter momentos de pausa, porque nós temos que dar 1001 atividades para a criança, porque nós temos que dar a televisão para elas verem, temos que dar um telemóvel para a mão, porque a criança tem que estar muito produtiva, e estamos a produzir e não estamos a recuperar a energia, que é isso que nos vai dar também o input para depois nós sermos mais produtivos. E tu tocaste neste ponto, não é? O tempo ósseo pagar. Os grandes génios da história, e mesmo eu penso que é a importância de parares para refletir, para absorveres. Se não estás sempre estás sempre a ser inundada por estímulos a torto e a direito, depois aquilo vai dar ao zero. Sim. O Apenas Hoje surgiu mesmo de momentos de pausa, de reflexão. Ok, era uma pausa ativa. Eu estava a refletir, eu também não paro para, agora vou parar 5 minutos para refletir, não, a coisa acontece naturalmente, mas eu gosto muito, e até há pouco tempo atrás achava que não podia ter os meus momentos de pausa, porque isso, eu culpabilizava-me muito de não estar a ser produtiva naquele momento. E hoje percebo que esses momentos foram extremamente essenciais, porque nós efetivamente não somos máquinas, nós temos que estar sempre a produzir conteúdos para as redes, por exemplo. É que estes momentos em que nós estamos ok, não vou fazer nada, é maravilhoso. É por isso que eu sou peregrina do Caminho de Santiago, porque isso leva-me a momentos de pausa. É uma pausa ativa, não é? Porque estou a andar, sim, mas a mente está completamente a desfrutar só daquilo que está acontecendo naquele momento. Já fiz o Caminho de Santiago muitas vezes, e sempre que eu preciso de entrar mais fundo ainda na Isabel, é mochila às costas, sapatilhas, e lá vou eu fazer o caminho. Durante o dia todo faz-se uns bons quilómetros, e como começamos a ficar tão cansados fisicamente, o mental já não acelera, e então vai ali só a desfrutar do som. E há coisas que nós nos esquecemos. É tão bom ouvir os passarinhos a cantarolar, é tão bom ouvir uma queda de água. Estes momentos é que nos trazem ali a estabilidade e a energia para nós não nos tornarmos pessoas sempre extremamente ansiosas. E aqui a parte do teu livro, foi engraçado que tu depois fizeste aqui tertúlias, disseste que o teu livro também foi usado aqui por terapeutas, por psicólogos. Sim. Isto é muito engraçado. É giro, é giro, porque assim, eu fiz tertúlias, lá está, também aconteceu naturalmente de fazer tertúlias. As tertúlias tinham um formato sempre reduzido de pessoas, 10 no máximo. Punhamos as cadeiras em círculo, cada pessoa tinha o livro na mão, porque este livro funciona dessa forma. Eu nunca convidei ninguém a ler o livro de uma ponta à outra, porque isso torna-se um bocadinho cansativo. Pontualmente, de vez em quando, e tenho pessoas que dizem que ainda continua a ser o livro de mesinha de cabeceira, abrir uma página à sorte e, por exemplo, haverá algo mais gratificante que terminar o dia de coração cheio. Isto é uma das perguntas que eu lanço aqui numa das reflexões. E as pessoas acabavam por ir partilhando experiências de vida. Era um momento em que eram ouvidas, em que nós percebíamos que havia ali uma dinâmica de grupo em que nós somos todos tão parecidos. Às vezes as histórias só mudam os personagens porque os sentimentos e as passagens são muito idênticas, e eram sempre tertúlias muito produtivas. Foi uma fase muito, muito gira.
O livro depois, naturalmente, eu fui dando a algumas pessoas, outras compraram. A última pessoa que eu ofereci, o último livro que eu tinha, ofereci a uma clínica de bem-estar. Medicina tradicional chinesa, psicologia, acupuntura, e foi giro porque a minha terapeuta da acupuntura mandou-me uma mensagem há relativamente pouco tempo a dizer que ainda usam o livro no fim das consultas, ela e a psicóloga, e que abrem o livro à sorte, o paciente abre o livro à sorte, e que normalmente, ela disse que é sempre, mas eu acredito que é quase sempre, a mensagem que vem tem a ver com o tema que tiveram a falar. Na consulta, o tema que a pessoa trouxe, a pessoa traz uma questão relacionada com, a nível profissional, a reflexão fala da nossa forma de estar a nível profissional, fala sobre relacionamentos, o tema que a pessoa abre à sorte fala sobre relacionamentos. Normalmente há aqui, é giro, é uma sincronicidade. Eu acredito que as coisas não são coincidências, são sincronicidades. E como é que entrou aqui este mundo do desenvolvimento pessoal aqui na tua vida, e o que é que te fascinou? Olha, fui ver uma palestra. Eu teve uma pessoa que me inspirou bastante, embora que eu agora já não acompanho muito o trabalho, porque o formato que tornou-se assim um formato muito radical, muito extremista, e eu gosto do equilíbrio, gosto do caminho do meio. Não gosto tanto dos extremos, gosto do caminho do meio. Mas foi uma pessoa que eu conheci por acaso, apareceu-me no Facebook, era uma figura pública na altura, e ele fazia palestras, e eu fui a uma palestra dele, era durante 2-3 dias. Estive nessa formação e gostei muito da parte do coaching, de como é que tu podes chegar do ponto A ao ponto B, todo o processo do coaching fascinou-me. Depois acabei por naturalmente começar a interessar-me pela área, até que surgiu a oportunidade de fazer a formação. A formação foi muito mais para me conhecer melhor, para perceber determinadas dinâmicas, determinados padrões, determinadas crenças que eu tinha. Falámos muito em programação neurolinguística, que também é uma área que eu gosto bastante. Lá está, eu não gostar da palavra problema, não aceito muito a palavra problema, tenho aqui um problema para ti, e efetivamente aquilo a mim faz-me mesmo sentido. Por exemplo, deixei de usar determinadas expressões do género: não te esqueças, Miguel, que temos o compromisso do podcast para amanhã. Se me disseres isto, Isabel, não te esqueças que temos este compromisso, eu naturalmente vou-me esquecer, porque tu já me estás a dizer esqueças, e o meu cérebro já está a assumir que vou-me esquecer. Se me disseres assim, lembra-te, só muda ali uma palavra, mas sim, para mim eu comecei a perceber que efetivamente faz muito sentido. E às vezes nós estamos ali, que lá está o falar positivo, não é só falar positivo, porque agora também estamos no extremo, lá está, de tudo tem que ser positivo, temos que falar sempre no positivo, temos que não sei o quê, mas temos porquê? Eu às vezes questiono, mas temos porquê? Mas porquê é que não podemos ter dias tristes? Porquê é que não podemos ter más opções na nossa vida? Porque são estas más opções, muitas das vezes. Claro que eu não faço más opções voluntariamente, não escolho, eu hoje quero ser infeliz, ou agora estou numa fase da minha vida que quero ser infeliz e vou fazer más opções. Naturalmente ninguém faz isso. Nós tentamos sempre escolher o melhor para nós, mas às vezes perdemos boas oportunidades porque lá está, estamos com medo que seja uma má opção. Ok, se for uma má opção, eu quando dei o salto de mudar de profissão, eu tinha a vida que qualquer mulher gostaria de ter. Tinha uma vida, trabalhava por conta própria, era diretora, tinha o horário que eu queria, o negócio estava, eu nunca vi aquilo na ótica de um negócio, mas as coisas estavam a fluir, estavam a correr muito bem. Éramos um infantário com muito sucesso, de muita qualidade, e isso tenho assim um orgulho gigante da minha irmã e eu termos aceito o desafio do meu pai e termos obtido o nosso próprio jardim de infância com muita qualidade e diferenciador.
tinha a minha casa, tinha os meus filhos, a minha família, uma boa estrutura, e de repente, ok, mas isto já não é nesta Isabel que eu me revejo, agora quero fazer uma coisa diferente. E daí o salto. E muita gente dizia-me assim, e se não correr bem? Se não correr bem, eu vou arranjar a forma que corra. E ainda bem que o fiz, porque agora tenho uma vida assim muito mais descontraída em termos de responsabilidade, porque a educação é uma responsabilidade gigante. Sou responsável na mesma e tento ver o negócio dos outros como se fosse meu e aplicar-me como se fosse meu, mas se não correr bem, eu cá estou para redesenhar outra vez a rota e para definir novos objetivos. E tu tocaste agora aqui num ponto que eu acho interessante, porque nós muitas vezes falamos de empreender e ter um negócio próprio, mas depois também esta questão de teres um negócio próprio e de empreender, tu no fundo acabas por ser muito ali do motor e de ser inquieto e ter ideias e fiz isto e vi esta formação e vou implementar isto, não é? E eu acho que a nossa vida depois tem fases, não é? E sim. Às vezes temos aquele fogo, quero mesmo fazer isto, e há outras fases que há outras coisas, outras prioridades, não é? E claro. Se calhar mais tempo para ti. Sim. Neste momento tenho muito mais tempo para mim. Porque que eu tinha fins de semana, porque o espaço estava fechado ao fim de semana, tínhamos férias, mas eu no fim de semana estava a preparar coisas para durante a semana, e depois era o peso da responsabilidade, todo o peso que um negócio traz, o peso da burocracia toda de papeladas, de ter sempre tudo muito direito, de ter sempre tudo e muito mais ligado ao ensino, então aí é uma responsabilidade gigante. Eu hoje chego a casa e sou a Isabel, só, eu existo como Isabel e para mim é maravilhoso o desprender-me de tudo que é material. Claro que tenho uma boa estrutura e não atirei tudo para o ar, e agradeço imenso esta oportunidade que eu tive de ter tido o meu próprio negócio, mas hoje se calhar não voltaria atrás, voltaria a fazer o mesmo jardim de infância maravilhoso, mas continuar agora quero ter assim uma vida mais leve. E deixa-me perguntar, porque tu vens da educação e eu questiono-me, por exemplo, agora com a inteligência artificial, como é que vai ser a educação no futuro e o impacto que vai ter aqui nos miúdos que, em parte, se calhar vão ganhar rapidez. O meu questionamento é se depois não lhes vai aqui tocar no pensamento crítico, não é? De chegar e criativo, sim. Porque agora está tudo muito fácil. Eu se calhar se escrevesse agora o livro as pessoas iam achar que era inteligência artificial, e não, foi tudo escrito por mim, porque eu acho que nós temos... Para desenvolvermos a inteligência artificial teve que haver alguém a ter essas ideias e alguém por trás a criar aquilo. Porque não nós estimularmos isto nas crianças? Nós tínhamos, por exemplo, lá no infantário que nós tínhamos, havia um grupo dos pequenos filósofos, em que pelo menos uma vez por mês o grupo juntava-se e eles eram todos filósofos, usavam uns óculos daqueles, só a armação de 3D, para ajudar a pensar melhor, e eles então entravam naquele personagem, e era muito giro que até crianças que eram muito introvertidas, muito tímidas e que normalmente não falavam porque tinham vergonha, naquele contexto, porque eram todos filósofos, todos eles davam o seu contributo e expressavam-se o que é que achavam sobre aquele tema, e eram temas muito giros. Por exemplo, o tema das birras, o porquê é que nós fazemos birras. Depois o feedback das crianças é fantástico, porque eles vão por aí fora, e isso é que ajuda na criatividade da criança, porque se nós temos que fazer com que a criança pense
e não dar já tudo, as respostas todas. Não, é que nós queremos acelerar tanto o processo de crescimento que acabamos por atropelar aqui das fases de desenvolvimento. Temos que dar tempo à criança para assimilar, para aprender, para observar. Lá está, os momentos de tédio são super importantes porque a criança está a receber muitos estímulos. Mesmo que esteja sem fazer nada, ela está a fazer alguma coisa, porque ela está a observar o espaço, ela está a sentir o espaço, ela está a cheirar o espaço, portanto todos os sentidos estão em funcionamento. E aí é que ela está a interiorizar também e a integrar as aprendizagens. Nós queremos sempre a todo custo que aprenda a ler, aprenda a escrever, que passe sempre etapas e damos tudo feito e depois... Sim. Eu acho que nós vamos ter que voltar aos tempos antigos, de não haver nada e agora como é que tu sobrevives nesta selva que está criada? Sim, como é que tu, por exemplo, se eu desligar, não é, aqui a internet ou a inteligência artificial, como é que tu farias, não é, no fundo? Sim. Porque eu acho que esta torneira de informação para um cérebro que está-se a desenvolver e inundar ali... Sim. Não é? O nosso cérebro, mesmo de adultos, quanto mais de crianças e adolescentes, com tanta informação em todo o lado. Sim, sim. A determinada altura nós não temos, lá está, como seres humanos que somos, não temos capacidade de armazenamento, o nosso cérebro não armazena tanta informação. E a mim assusta-me um bocadinho, sinceramente, esta fase que estamos a atravessar para mim é preocupante e acho que é alvo de muita reflexão por parte dos pedagogos, dos pediatras, sensibilizarem os pais, embora que lá está, hoje em dia ouves muitos pais a dizer, mas o influencer não sei das quantas disse que, não, mas os maiores influencers que nós podemos ter são pessoas que estudaram, que são os psicólogos, que são os pediatras, esses sim têm conhecimento sobre o desenvolvimento da criança e conseguem te dar. Agora, eu como influencer, agora pronto, estive ligada ao ensino durante 25 anos, vou ser influencer e vou para as redes sociais debitar opiniões. Ok, eu tenho formação na área, ainda era um bocadinho fidedigna, mas há pessoas que vêm de áreas completamente diferentes e vêm dar regras e falar em temas que eu acho que pertencem a pessoas que estudaram para a área, senão não faz sentido. Qualquer dia tu pões os teus sintomas na inteligência artificial e ele vai-te dizer, olha, tem isto ou tem aquilo. Sim, sim, tiveste uma vaga... que eu acho que eles até agora, de pessoas que estavam, há uma grande quantidade de pessoas no mundo que estavam a usar o ChatGPT e outras aplicações como terapeuta. Pois. E que viam aquilo, ele dá as respostas todas, mas há também ali um viés de atenção, de confirmação, não tem empatia, não, há aqui certas coisas, claro. E aquilo é uma ferramenta que é, como todos estes algoritmos, para eu passar ali mais tempo possível. Exato. Para criar dependência. Dependência. Acho que a única dependência que nós devemos criar é de nós próprios e da natureza, por exemplo, é uma dependência tão saudável de gostar de estar imerso na natureza e de... É lá que nós vamos buscar e recarregar todas as nossas baterias novamente, o caminho de Santiago é uma das formas de eu me desligar do mundo. É interessante que tu falaste da inteligência artificial e das redes sociais e dos telemóveis. Eu há bem pouco tempo fiz aí um detox. Eu disse, vou passar um mês, só que eu achava que não ia conseguir. Eu desafiei-me, não disse a ninguém, vou passar um mês, vou desinstalar todas, o Facebook, o Instagram, vou desligar-me. E tive um mês sem notícias absolutamente nenhumas, porque eu nem televisão via, e aquele mês foi absolutamente transformador para mim. Para já, a crença que eu tinha de que era dependente disso, fiquei por terra, porque não sou nada dependente disso. Passo muito bem sem... Embora que o meu algoritmo é, pronto, o meu e toda a gente,
consegue filtrar muito bem e aparecem muitas coisas ligadas a temas que eu gosto muito, nomeadamente desenvolvimento pessoal. Aparecem muitos psiquiatras a falar sobre desenvolvimento pessoal, muitas pessoas ligadas à psicologia, e isso interessa-me bastante. Mas mesmo durante aquele mês foi só eu e foi assim um mês, um detox que foi maravilhoso para mim. Foi mesmo uma conquista que eu tive e não me fez falta absolutamente nenhuma. Passado um mês, por curiosidade, instalei, mas noto que não estou tão ali a ver. Eu no início, quando comecei a escrever o Apenas Hoje, eu publicava e estava quase que de 5 em 5 minutos a ver as notificações. Ai, deixa eu ver quantos gostos é que eu tive. Era uma necessidade de validação incrível. A determinada altura eu deixei de ter esta necessidade de validação e comecei eu a pensar assim: pode ninguém pôr gosto, mas se eu gostar e se eu me sentir bem com esta partilha, para mim já ganhei o dia. E efetivamente comecei-me a desprender. Eu agora não tenho gostos, assim, centenas de gostos. Há muitas pessoas que veem as publicações e que mandam mensagem em privado e não põem gosto, e eu já lido com isso mas o gosto, o que é que representa? É só um símbolo, não é aquilo que me está a validar enquanto pessoa, enquanto ser humano. O que me valida enquanto pessoa e ser humano é a minha forma de estar apaixonada na vida, porque eu acho que vou ser uma eterna apaixonada pela vida. E tu estavas a pegar neste ponto, que hobbies e hábitos tu tens, e imagina algo que tu agora seja um grande foco teu, algo que tu sentes-te atraída, porque de tempos em tempos, não é? Nós, pões-te a ver assim áreas diferentes, ou um tema diferente que te capte mais a atenção atualmente. Atualmente? Boa pergunta. É que não eu gosto muito de estar, lá está, não tenho um foco de um hobby, adoro fazer isto, porque eu gosto de fazer várias coisas. Eu não me revejo a fazer só uma coisa. Gosto muito, adoro, e já deu para perceber, andar. Para mim a caminhada é uma coisa que me traz imensa energia. Ajuda-me imenso a desacelerar os meus pensamentos. Gosto de estar com pessoas, gosto de uma boa conversa com pessoas. Não tenho assim nenhum hobby que eu possa dizer que estou assim muito focada, extremamente focada. Não. Gosto muito de organização, que ainda não falei sobre isso, mas gosto muito de organização. Eu, em qualquer espaço que esteja, estou sempre mentalmente a organizar aquele espaço, porque isso tem a ver com as características, também dizem, do meu signo, e eu naturalmente, já desde criança que me revejo, era uma das possibilidades de áreas profissionais que eu iria seguir, que era personal organizer, porque eu, em qualquer sítio que esteja, estou sempre mentalmente a organizar as coisas. Não é nenhum transtorno obsessivo compulsivo, mas é mesmo um gosto. Tu falaste nisso, nós falámos em off, não é, antes, que tu tinhas aqui uma ideia, não é, de um projeto de tu aliares isto, fazeres isso, não é? Sim, coaching e estou a fazer um trabalho interessante na casa de uma ex-cliente minha do infantário, que teve lá as 2 crianças. Ela achava que eu tinha entrado por essa via profissional e então convidou-me para ir ajudar a fazer a organização da casa. Está a ser muito interessante, porque assim, não é só organizar uma gaveta ou um espaço, um quarto, é todo o processo de organização. Para já o destralhar, que é uma coisa que as pessoas têm extrema dificuldade. Ao ajudar a destralhar, ela está a fazer em simultâneo o luto da perda da mãe dela, e então está a ser um processo que se está a prolongar por muito mais tempo, porque tem que haver muita sensibilidade. Lá está, não é só organizar uma gaveta, dobrar a roupa direitinho e pôr a roupa na gaveta. Eu vejo este projeto como personal organizer ir buscar um bocadinho de coaching
e de ajudar ou contribuir para que a pessoa consiga desligar-se e fazer ali a cura emocional de algum desapego, porque às vezes nós ficamos ali muito presos a determinados objetos, a determinadas roupas, porque aquilo é uma memória que nos traz aquela pessoa de volta. As pessoas não vêm de volta só porque nós estamos agarrados àquilo, e então está a ser um trabalho muito interessante, e é giro porque visualmente para ela a casa começa a ficar mais estruturada e mais organizada, e o feedback que ela me tem dado é muito mais funcional, evita alguns conflitos matinais que tem com as crianças, com o marido e isso, e por outro lado o maior impacto é efetivamente emocional, que é o luto, e ela olhar para aquele luto e fazer aquele luto de verdade, porque às vezes nós empurramos para debaixo do tapete agora, ou para dentro da gaveta, agora não quero ver esta gaveta porque isto vai-me trazer dor, e às vezes nós temos que abrir a gaveta, pronto, hoje vamos tirar só este objeto, e o que é que vamos fazer com isto? E é recorrer àquela memória, aquela pessoa deixou-nos uma marca muito positiva, muito impactante na nossa vida, é aceitarmos isso e levar as coisas com mais leveza. E é giro, porque eu sempre fugi do tema luto e perda, e acaba por me ajudar a mim também, porque ela a passar pelo processo e eu a ajudá-la a passar pelo processo, acabo por eu própria também fazer aqui uma cura em relação ao tema. E depois, não é, mesmo a tua, eu acho que é beleza quando nós ajudamos alguém, ou servimos, ou estamos aqui em comunidade, estás a dizer em Tostúlio, aqui os nossos neurónios e espelho, nós muitas vezes temos esta narrativa e vemos outra pessoa dar uma resposta que nós nunca tínhamos pensado naquilo. Sim. E enquadramos aquilo de outra maneira, quase aquele momento de eureka, não é? Sim. Que nos ajuda aqui a libertar espaço. Sim, e isso tem acontecido, porque a palavra ajuda para mim, pronto, eu não estou a ajudar ninguém, eu estou a dar o meu tempo, a minha energia, a minha disponibilidade, a minha atenção àquela pessoa, e eu estou a receber imenso também, mais que não seja receber aquela validação de que através da Isabela eu consegui olhar para isto de uma forma diferente, seja no livro, seja enquanto educadora, seja enquanto mãe, enquanto pessoa que estou a servir neste momento em atendimento ao público. O facto de nós nos darmos incondicionalmente e genuinamente, isso impacta a outra pessoa, porque a outra pessoa está-se a sentir, ok, validada. Eu já tenho agora a possibilidade de estar com pessoas, já tive clientes, nomeadamente senhoras, em que estão a jantar sozinhas, por exemplo, e eu vou dar-lhes uma palavra qualquer e dali desenvolve-se quase que uma amizade, porque aquela pessoa naquele momento estava sozinha, estava a passar por um dia mau, e o facto só de eu olhar e cumprimentar com os olhos, com uma palavra se calhar de conforto, faz a diferença, e depois o feedback é muito giro, porque as pessoas, foi tão bom este bocadinho consigo, eu não dei nada de mais que nenhum de nós seres humanos possa dar, todos nós temos muito para dar, só que às vezes ou achamos que somos insuficientes, ou achamos que não devemos dar porque fomos tão magoados na vida e então vou-me proteger e não vou dar mais. Não, eu acho que todas as pessoas que vêm à nossa vida merecem tudo aquilo que nós temos de bom para dar. E tu tocaste aqui neste ponto, não é? Acontecer-nos coisas não tão positivas e depois temos a capacidade, não é? De reinventar e de quebrar o ciclo, não é? Sim, porque as outras pessoas que vêm à nossa vida não têm nada a ver com o nosso passado. E mesmo as pessoas no passado, se calhar magoaram-nos porque nós também permitimos, porque há sempre uma permissão, quer queiramos, quer não, da nossa parte. E eu não é por ter tido uma desilusão há 10 anos atrás que eu vou passar a minha vida, não vou mais ter amizades, porque isso é a minha zona de conforto, ok? Não interajo com ninguém, não me magoou. Vou fazer sempre a mesma coisa. Fazer sempre a mesma coisa, porque assim resulta sempre. Portanto, se eu não estiver num relacionamento, eu não me estou a magoar pura e simplesmente porque não estou a ter o relacionamento. O desafiante é eu estar num relacionamento e perceber que aquela pessoa é efetivamente diferente da anterior
e quando eu faço em relacionamentos é num leque alargado, seja de colegas de trabalho, seja sim. porque às vezes passam pessoas por nós em nível profissional que são extremamente desafiantes e estão ali muitas horas do dia connosco. Opostos, não é? São completamente opostos, mas mesmo essas pessoas nos estão a mostrar em espelho alguma coisa que nós temos na nossa sombra de olhar e o que é que esta pessoa... Eu agora faço muito exercício ao contrário. Quando alguém me está a irritar com alguma forma de estar, eu digo, ok, o que é que tu me estás a querer mostrar sobre mim? Não é sobre ela, porque a pessoa está a ser ela própria. É sobre mim. O que é que eu tenho que aprender com esta pessoa? O que é que esta pessoa está a querer me mostrar sobre mim? Para onde é que eu ainda não olhei e tenho que olhar? Portanto, quando nós conseguimos ter esta atitude e forma de estar na vida, nós conseguimos perceber que lá está. Ninguém vem à nossa vida por acaso. E como é que aquela pessoa, não é, consegue nos tirar tão facilmente a nossa paz de espírito, não é? Outra questão, eu acho que ninguém tira aquilo que tu não tens, porque se te estão a tirar é porque tu não tens, ou melhor, acho que não foi assim muito explícita na frase. Se tu estiveres em paz de espírito pleno e estiveres mesmo tranquilo, nada te vai tirar essa paz. Ninguém te vai conseguir tirar essa paz. Se consegue mexer aí e destabilizar essa estrutura é porque tu não estás assim tão em paz. E eu já percebi isso porque há fases na minha vida em que eu acho que estou muito em paz e passa uma mosca e eu, porque é que a mosca passou aqui? Porque ela não tinha que passar aqui a mosca agora e coitada da mosca, ela só passou e eu, lá está, achava que estava em paz, mas eu não estava mesmo em paz. Há outras fases em que, ok, pode vir a mosca, pode vir uma tempestade, pode vir o que vier, se eu estou em paz e estou em equilíbrio, nada me vai abalar. São fases da vida, são formas, lá está a maturidade, eu acho que a idade traz-nos muito esta forma de estar mais serena e não tão ansiosa, porque eu tive fases em que achava que as outras pessoas é que me estavam a destabilizar e não, eu é que permitia que as outras pessoas me destabilizassem. Porque depois também há uma coisa, nós estamos a ter um dia fantástico, acontece uma coisa nos últimos 5 minutos, e lá estou eu com os 5 minutos, nos últimos 5 minutos do dia acontece alguma coisa, nós só vamos focar naquela coisinha que aconteceu, não foi nada de especial, foi só eu cheguei a casa e tropecei no tapete da entrada que já está lá há anos. Não foi nada especial, mas eu escorreguei naquele tapete e o tapete não tinha que estar ali, quer dizer, e o dia todo que foi fantástico, nós esquecemos por causa de um tapete que já está lá há anos. Nós temos muito aquela coisa de focar muito no pormenor. 100 pessoas adoraram o meu livro, há uma pessoa que criticou o livro e o meu livro não vale nada porque aquela pessoa criticou, é a importância que eu estou a dar àquela pessoa. Aquela pessoa só deu a opinião dela. É curioso que já umas boas centenas, eu posso dizer assim, quase milhar de pessoas abriu o livro, leu o livro e o feedback é sempre, era tudo que eu precisava de ouvir agora. Ai, fez tanto sentido. A maior parte das pessoas faz isto e houve uma única pessoa nestes anos todos, em 12 anos, eu estava num retiro e a pessoa que estava a dinamizar o retiro sabia que eu tinha escrito o livro, fez a proposta de toda a gente tirar uma mensagem e toda a gente emocionada, ai, era mesmo isto que eu tinha que ler, ai, posso tirar foto e não sei o quê, ficaram fascinadas e tive uma pessoa que me disse assim, abriu e disse, é uma mensagem interessante, mas a mim não fez diferença nenhuma, nem tem nada a ver com aquilo. Eu, ok, foi só uma pessoa, eu não dei importância, aquela pessoa tem todo o direito de não concordar com aquilo que eu escrevi, de não se rever naquela mensagem, de não gostar da mensagem, tem todo o direito, e eu não tenho é que ficar, ai meu Deus, que desgraça, porque aquela pessoa não gostou, não. É a importância que nós queremos dar às coisas e o relativizar muitas das vezes. Sim, e sabes que os livros, eu também acho que, por exemplo, eu não sei se acontece contigo, eu muitas vezes pego num livro e aquilo não faz sentido e depois passados uns anos ou quando
eu já estou, entre aspas, preparado, ou estou numa fase que estou a ler por mim e não porque alguém me recomendou. Claro. Aquele livro faz todo sentido. Vais ler de outra maneira. Exatamente. E vejo aquilo, epá, como é que eu não me tinha lembrado disto? Como é que eu já li isto e não me lembro disto? E não apliquei, não é? Exato. Eu tive uma fase, não há muitos anos, depois de escrever o Apenas Hoje, ele teve um tempo que estava ativo, depois volta a ser guardado, depois volta a estar ativo, e num dos momentos em que ele estava ali guardado, eu não estava a passar por um período muito bom, e há um dia que eu por acaso pego no livro, abro o livro e sai-me uma mensagem que tinha tudo a ver com aquilo que eu estava a passar. E eu, como é que é possível? Eu escrevi isto há tantos anos e como é que eu não estou a lembrar-me de pôr isto em prática? Isto agora faz mais sentido que se calhar quando escrevi, porque aí já estava numa fase diferente e fazia todo sentido. Mas sim, há mensagens que naquele momento, naquela fase da tua vida não fazem sentido nenhum e passados uns anos tu vais e afinal fazia todo sentido. E tu, que lições e conselhos impactaram-te mais? Aqueles momentos eureka que alguém te disse ou que tu leste, que tu, epá, era mesmo isto que estou a ver com outros olhos, com outro filtro? Sei lá, uma das pessoas que mais me inspira e é a minha irmã, sem dúvida, é ali assim a minha companheira de jornada. Eu acho que ela às vezes houve fases na minha vida que ela acreditou mais e conheceu-me mais do que eu própria a mim, e havia muitas coisas que ela dizia que naquela fase não faziam sentido absolutamente nenhum. Eu estava a passar por uma fase incrivelmente dolorosa e mais à frente realmente a minha irmã já me dizia, eu andava na psicóloga a fazer terapia e a minha irmã, já te tinha dito isso, Isabel, sobre ti, e eu, realmente é verdade, porque às vezes as pessoas que estão no nosso núcleo mais próximo, nós achamos que as pessoas estão a dizer aquilo para nos validar. Sim. E para serem nossos amiguinhos, e desvalorizamos um bocadinho as mensagens que vamos ouvir, e anos mais tarde ou meses mais tarde nós vamos a perceber que realmente, e há frases muito que me impactam muito, há pensamentos que me impactam muito. O único livro que eu consegui ler assim do princípio ao fim sem pausas, que eu sou muito preguiçosa para ler, não gosto muito de ler, foi o Poder do Agora, e aquilo realmente tinha mensagens tão poderosas naquele momento que eu estava a ler e que me prendiam mesmo. E depois surgiu Apenas Hoje, o Poder do Agora, e eu acho que tudo acontece agora. O que vai acontecer daqui por 5 minutos nós já não controlamos, já não sabemos. O que está nos 5 minutos antes tu também já não consegues modificar, já passou. E então o agora, e eu prendo-me muito agora. E pegando aqui que estás a falar do agora, Isabel, alguma coisa que eu não toquei, que tu queiras tocar, que seja importante, que tu gostavas de partilhar? Não, acho que a conversa fluiu assim de uma forma, acho que aqueles pontos do meu contributo enquanto pessoa, porque lá está, acho que todas as pessoas, às vezes as pessoas abriam o livro e eu dizia, deixa ficar uma mensagem, como é que eu vou escrever para uma escritora? Eu para já não me considero uma escritora, escrevi um livro, é um livro de reflexões, não é nada de extraordinário, nada que um Miguel ou outra pessoa qualquer não consiga fazer. Se calhar a forma de expressar pode ser diferente, mas o pensamento está lá, e acho que isto é uma coisa muito primária, muito básica, não é nada de muito elaborado. Portanto, eu acho que tocamos aqui nos assuntos e acho que todos nós, seres humanos, temos imenso potencial, e se nós pararmos um bocadinho para perceber o percurso da Isabel até os dias de hoje, acho que houve aqui uma evolução fantástica, em que eu duvidei sempre muito
e no momento em que eu deixo de duvidar e deixo que a vida vai-me trazer as respostas, a vida vai-me trazer as oportunidades que eu preciso, as pessoas que eu preciso, e deixei de estar ali naquela ansiedade de eu tenho que, as coisas acabam por acontecer de forma natural. Portanto, acho que todos os seres humanos têm um contributo fantástico para dar uns aos outros, e o pensamento positivo é muito bom, mas não sermos prisioneiros disso, porque também existem as nossas sombras, também existem as nossas feridas, e são elas que fazem parte da nossa história. Não nos fixarmos e agarrarmos a elas, mas percebermos que são elas também que nos impulsionam para os pensamentos mais positivos e para o maior sucesso. Eu acho que estás a fechar com chave de ouro. Eu ia-te pedir uma mensagem final, mas acho que tu já deste, ou queres acrescentar mais alguma coisa? Não, a mensagem final, e eu falo dos assuntos porque acho que devo de falar, lá está, da forma intuitiva. Cada vez mais se vê pessoas a passarem por fases muito difíceis, fala-se muito em suicídio, isso são pensamentos que nos vêm. A única mensagem que eu deixo é, sempre que alguém estiver em fases de desespero, é procurar imediatamente ajuda, e a ajuda muitas das vezes tem que ser especializada, outras vezes basta a ajuda de um amigo que nos ouve naquele momento, de alguém que nos ouve, é pedir ajuda, porque há momentos em que nós sozinhos não estamos a conseguir. Pedir ajuda, e depois também acreditar que há uma força superior dentro de nós, que somos nós próprios, que não é nada de transcendente, que nos ajuda a passar essa fase escura e, ok, afinal há luz ao fundo do túnel, e acreditar sempre naquela luzinha ao fundo do túnel. Por mais sombrio, e nós estamos a passar por uma fase muito sombria, em que há muitas dúvidas, em que somos inundados com notícias muito impactantes e que nos podem deixar sem esperança. Eu acho que a palavra esperança, esperança não no sentido de espera, eu vou esperar, mas é na fé e na crença de que dias melhores vão surgir, e que para dias melhores surgirem, eu tenho que dar o meu contributo enquanto pessoa e ser a minha melhor versão sempre. Obrigado, Isabel. Obrigada. Acho que é uma bela maneira de acabarmos, e agradecer-te pelo teu tempo. Obrigada. E quem quiser falar contigo, falar do livro, queres deixar as tuas redes sociais, não é? As pessoas. Sim, é Isabel Costa _caminho por causa do Caminho de Santiago, e livro já não há, embora que nunca se sabe. Tive um amigo que me escreveu o prefácio, e ele, na altura, quando escreveu o prefácio, disse: Isabel, nunca sabes para onde é que o caminho te vai levar, e realmente é verdade, porque eu nunca pensei que este livro fosse impactar da forma como me impactou. Portanto, já não há exemplares. Se colocares nos motores de pesquisa apenas hoje Isabel Costa, vai-te dar esgotado em todas as livrarias. Mas nunca se sabe, se um dia, por acaso, que não há acasos, eu não volto a republicar o livro. Ok. Mas a maior parte das reflexões está online, nas redes sociais. Está bem. Obrigado, Isabel. Obrigada. E tudo bom, e que continues a partilhar a tua mensagem. Obrigada.